Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, a gente mudou um pouquinho o formato aqui dos vídeos, acho que deu pra reparar. E assim, estamos com um microfone e tudo mais, mas é pra melhor qualidade, tá bom? Bom, voltamos com os devocionais. Na verdade, esse é um estudo que eu desenvolvi esses tempos, porque o Senhor tem tratado muito ao meu coração a respeito desse tema em específico. Ele tem feito queimar no meu coração exatamente sobre isso. A maioria dos relacionamentos que eu tenho, né, com os meus amigos, na igreja, durante as conversas com algumas meninas do projeto Makadesh também, eu tenho conversado muito a respeito sobre esse tema e o Senhor ele tem me incomodado de forma muito grande para poder trazer um estudo a respeito disso também para minha rede social, para o meu YouTube, e eu espero que da mesma forma com que o Senhor tem tratado muito ao meu coração, você se permita ser tratado também pelo Senhor. Amém? Bom, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoas nós temos sido? Que tipo de seres humanos nós temos nos tornado? É a respeito disso que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração e tem tratado muito sobre algumas situações específicas dentro da minha vida, e com certeza eu acredito que todos nós temos um ponto dentro de nós que precisa ser tratado urgentemente pelo Senhor naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós queremos, porque o Senhor ele é suficiente. Eu tenho falado muito essa frase, Cristo ele é suficiente e nos basta. Então, quando nós entendemos a suficiência de Cristo, nós precisamos e nos confrontamos com o nosso eu. Assim como Isaías, quando ficou diante da glória do Senhor, ele se deparou com a grandeza da suficiência de Deus, mas ele também se deparou com o seu pecado. Então, que a gente possa nos depararmos quando entrarmos na sala do Santo dos Santos com o nosso pecado, porque o Senhor ele nos confronta com aquilo que nós fazemos de errado, com aquilo que nós somos imperfeitos e incapazes, para que ele possa nos curar com a sua suficiência, amém? Após essa introdução, um pouquinho longa, eu acredito, em Colossenses 3, do 1 ao 4, eu vou ler, estou com a Bíblia em mãos. Vou ler para vocês. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, que são do alto, e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando a gente compreende esse fato de que a nossa vida ela está escondida em Cristo, a gente entende que tudo aquilo que nós somos, que nós fazemos, que nós iremos fazer ou nós vamos ser, tá em Cristo. Porque Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o que importa que nós venhamos fazer é que o reino ele seja manifesto em nossas vidas e através das nossas vidas. A cultura deste reino, que é o reino celestial, a qual nós pertencemos. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, a gente, como eu falei, a gente se depara com o nosso pecado, com a nossa característica de fraqueza. E a glória do Senhor, ela nos basta. Ela nos é suficiente, porque essa glória que nos movimenta, essa glória que nos dá ânimo, essa glória que nos dá direção e orientação para aquilo que venhamos e devemos fazer. E quando nós nos deparamos com essa glória, a gente se depara com as nossas fraquezas. E a gente se depara também que a glória do Senhor, por nos ser satisfeitas, nos traz um incômodo com nossa característica de pecado. Nós precisamos, e o Senhor ele nos convida todos os dias a gente tomar a nossa cruz, seguir a Cristo e nos abandonar em questão e em vista de manias, em vista de pecado, em vista de fraquezas e em vista daquilo que nós nos deparamos com o nosso próprio eu. A glória do Senhor é suficiente para um coração cheio de dúvidas e de incertezas. O nosso coração, ele tem muito disso, né? De ter dúvidas, de ter incertezas, de ter inquietações, de ter perguntas, de ter dúvidas. E o Senhor, ele sara e ele sana tudo aquilo que nós venhamos a perguntar, venhamos a questionar e venhamos a querer saber, querer entender. O Senhor, ele é essa suficiência por completo. Então, quando nós nos deparamos com que tipo de pessoa nós
somos, que tipo de pessoas nós temos nos tornado. Será que o tipo de pessoa que a gente tem se tornado tem a ver com aquilo que o Senhor tem para nós? Com esse confronto que é necessário a respeito daquilo que nós fazemos, a respeito daquilo que nós queremos ser, daquilo que o Senhor tem nos chamado para ser. E eu acho que um dos versículos que mais traz sobre exatamente esse ponto de que tipo de pessoas nós temos nos tornado é 2 Coríntios 5,17, que diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito comum na nossa vida a gente se deparar com algumas coisas do nosso passado, né? É muito comum, na verdade, a gente se deparar com alguns erros do nosso passado, algumas escolhas que nós tivemos errado, que não condizia com aquilo que a palavra de Deus diz, ou com decisões que nós tomamos que o Senhor ele não esteve no meio no sentido de obediência. Porque muitas das vezes nós não buscamos ao Senhor para tomar uma decisão, ou buscamos e o Senhor responde e não ouvimos, e entramos em um senso de desobediência, e isso é extremamente preocupante, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a viver a vida de Cristo em nós. Então, nós precisamos compreender esse fato, nós precisamos realmente colocar em nosso coração e em nossa mente, cravado nas tábuas do nosso coração e cravados nas tábuas da nossa mente, o quê? Nós vivemos a vida de Cristo. Então, não é as minhas decisões, não é aquilo que eu quero fazer, não são as minhas vontades, não são os meus desejos. É o que Cristo quer que eu faça, é o que Cristo quer que eu venha fazer, é o que Cristo quer que eu me torne. E isso muda muito aquilo que nós queremos ser, porque as coisas velhas, elas já se passaram e tudo se fez novo. E essa é uma esperança maravilhosa, é uma das coisas que o Espírito Santo tem me incomodado muito nessa questão de... Não me incomodado, mas ele tem me confortado. Porque em muitas coisas eu tenho estado pensativa e imersa, mas eu tenho levado o meu pensamento ao Senhor exatamente como nós lemos em Colossenses, que o Senhor ele é suficiente e a suficiência dele nos basta. Essa tem sido o meu lema de vida. As pessoas que convivem comigo mais no dia a dia sabem disso e podem tirar isso a limpo, são minhas testemunhas, porque de fato, quando a gente se depara diante de um espelho, com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, com o nosso passado, a gente lembra e o Senhor ele traz à nossa memória que aquilo que nos dá esperança, que é a verdade, de que tudo se fez novo e de que estamos escondidos em Cristo e de que Cristo nos é suficiente. Então essa certeza é maravilhosa. E uma das coisas que o Senhor tratou muito ao meu coração também é a respeito de pessoas saradas e pessoas machucadas. Pessoas saradas, elas levam o transbordar do Espírito a vidas, a outras pessoas. E pessoas machucadas, elas levam suas próprias frustrações para outras vidas, as suas próprias incertezas, as suas próprias indecisões, as suas próprias desobediências para outras vidas. Aquilo... Quando nós nos relacionamos, são trocas, né? Nós trocamos muitas experiências, trocamos muitos sentimentos, né? Seja em amizade, em convívio familiar, até mesmo relacionamento amoroso, mas tudo é um meio de troca, porque nós verbalizamos, nós sentimos, nós somos pessoas verbais, né? Nós nos comunicamos com outras pessoas e isso acaba refletindo, né? A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, reflete aquilo que nós vivemos, aquilo que nós estamos passando no nosso íntimo. E quando nós estamos sarados, quando nós nos encontramos sarados, não pelas nossas próprias forças, mas pela força que o Senhor nos concede, pelo nosso relacionamento com Cristo, porque a única forma de nós nos sararmos é estarmos em Cristo, de forma suficiente nele, nós levamos o Espírito Santo a outras pessoas. Não que nós sejamos perfeitos, não é nesse sentido que pessoas saradas são perfeitas, não. Mas pessoas saradas, quando se deparam com outras pessoas com problemas parecidos ou problemas diferentes ou situações com feridas e traumas parecidos com os seus, ao invés de compartilhar dor, compartilha transformação. E isso é o que mais nos importa, é a gente compartilhar a transformação que só vem por meio de Cristo a outras pessoas. Por exemplo,
Eu ainda estou para gravar o meu testemunho. Eu sei que bastante gente tem me perguntado e tem me questionado, né? Quando que sai seu vídeo do seu testemunho? Gente, vai sair. Calma, respirem, vai dar tudo certo. Hoje em dia, quando eu me deparo com pessoas que viveram com algumas situações que são parecidas com as minhas, eu posso de fato entender aquilo que o Senhor quis tratar no meu coração e é aquilo que o Senhor ele quis falar ao meu coração. Isso para mim é extremamente importante e é extremamente gratificante quando a gente se permite estar em um lugar onde pessoas podem ser saradas por uma coisa que antes nos doía por meio do Espírito Santo. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando nós estamos sarados no Senhor, a gente pode ser agentes de transformação com mais eficácia. Porque quando o Senhor ele nos levanta e ele nos dá uma orientação, o Senhor ele primeiro nos prepara para aquilo. E às vezes o Senhor ele nos prepara através de algumas tentações, algumas lutas. Por quê? Porque a gente só pode falar que teve vitória depois de passar por uma batalha, certo? Nenhum general de guerra pode falar que ele venceu, ele é vencedor, sem ter passado por uma batalha. E na nossa vida é a mesma coisa. Infelizmente, nós seres humanos temos uma falha muito, muito complexa quando se trata de personalidade e de característica, que nós só aprendemos depois de errar. Isso é uma coisa muito complicada e isso vem assim desde muito tempo, se a gente reparar na Bíblia e enfim. E quando nós somos pessoas não saradas, não somos pessoas feridas, pessoas machucadas, ao invés da gente levar e sermos agentes de transformação, agentes que levam o Espírito Santo de forma palpável a outras pessoas, daqueles que anunciam e mostram, né, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem falado, isso nos atrapalha em tudo, nos atrapalha na nossa vida conosco, na nossa vida com outras pessoas, com a nossa família, com o nosso pastor, com os nossos irmãos de igreja, com os nossos amigos, tudo, atrapalha absolutamente tudo. E isso também atrapalha principalmente o nosso relacionamento com Deus, porque pessoas que são saradas tendem a se relacionar melhor com até mesmo o Senhor. E pessoas que são machucadas criam aquela sensação de vitimismo. É uma coisa quando nós buscamos ao Senhor com a sensação e o sentimento de Senhor me cura. Eu tô aqui com essa falha, eu estou aqui com esse defeito, mas eu quero que o Senhor venha e me cure, porque eu preciso ser curada e eu entendo que somente no Senhor eu posso achar essa cura. E outra coisa é quando nós machucados vamos ao Senhor e falamos assim, então Senhor, esse aqui é meu machucado, porque fulano, beltrano e ciclano fez isso comigo, então eu quero justiça, eu quero que o Senhor quebre, sabe, essas coisas assim. Não há uma vontade de ser transformado. O Senhor ele só vai nos curar a partir do momento que a gente estiver disposto a ser curado. Não dá pro Senhor ele meter o pé assim pela porta e falar assim, não, agora eu vou te curar. Quem faz isso de invasão é o diabo, não o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, ele nos convida a estar em um lugar para sermos sarados, um lugar onde nós nos voltaremos ao Senhor, porque em Oséias 3 fala, né? Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e atará para que venhamos a viver diante dEle. E é isso que nos importa, sabe? Nós atendermos ao chamado do Espírito, estarmos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Aquilo que Ele tem disposto que o Senhor está disposto a nos curar, a nos tratar. E às vezes dói. Às vezes o tratar do Espírito, ser curado, dói. Ouvir aquilo que nós não queríamos ouvir, ou até mesmo de correção dos nossos próprios erros, ou consequência da nossa desobediência, e tudo isso é um tratar do Senhor para que nós venhamos ser curados e que venhamos ser agentes eficazes de transformação, para que possamos de fato levar a outras pessoas a serem curadas em Cristo, na suficiência que Cristo tem, na suficiência que Deus tem em poder curar as outras pessoas, porque Deus, Ele é um Deus suficiente, Cristo, Ele é um Cristo suficiente, e o Espírito Santo, Ele é um Espírito Santo suficiente. Separei aqui algumas perguntas. Vocês sabem que eu tenho como característica nas minhas ministrações e nos meus tempos de devocionais fazer muitas perguntas. Não que eu vá fazer você responder, mas é para autorreflexão, porque essas perguntas o Senhor me fez quando eu estava preparando esses bolsos e Ele me faz constantemente nos meus dias. Porque quando nós vamos falar sobre algo, a gente primeiro é tratado. Então, você é uma pessoa sarada ou machucada? Que tipo de pessoa você tem sido?
Pessoas machucadas, eu separei alguns pontos. Não sabem sua identidade, machucam outras pessoas, não são resolvidas e estragam qualquer tipo de relacionamento. Pessoas saradas, Cristo é suficiente nela, sabem sua identidade, reconhecem suas falhas, mortificam o velho homem, são resolvidas e transformam ambientes pelo Espírito. Que tipo de pessoa você tem sido? Reflita nesse ponto algumas coisas que nós precisamos entender e compreender, que a nossa identidade ela só pode ser suprida e compreendida em sua totalidade quando nós estamos em Cristo. Porque o Senhor é quem nos formou, o Senhor é quem nos deu a vida. E é isso que nos importa. E quando nós nos deparamos com as nossas fraquezas como carne, nós precisamos correr para o Senhor, porque nele nós podemos achar uma transformação, podemos achar um escape. E é isso que mais nos importa, é achar um escape para aquilo que a nossa vontade carnal quer. Porque se nós formos seguir a nossa vontade carnal, a gente está perdido. A gente está perdido. Nós viveremos eternamente como pessoas machucadas. Sermos pessoas saradas, precisamos tomar uma decisão de querer ser sarado. Como eu disse, o Senhor, ele nunca vai te forçar a nada. É uma escolha sua, ele te faz o convite. Então, aceite o convite do Senhor em ter um relacionamento com ele e trilhar essa caminhada de ser tratado, de ser curado, para que você possa, de fato, compreender e estar em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, quando estamos escondidos debaixo da sombra do Altíssimo, nossos dias, por mais que tenhamos algumas dificuldades, eles são leves, porque o fardo do Senhor, ele é leve, o jugo do Senhor, ele é leve. Porque quando nós tomamos os nossos próprios fardos, tomamos os nossos próprios julgamentos, nossas próprias decisões, o nosso fardo vai pesando e as nossas costas, os nossos dias vão ficando cansados, tudo isso. Então, escolha deixar esse posto de pessoa machucada, de pessoa ferida, para uma pessoa realizada, uma pessoa sarada e uma pessoa curada em Cristo. É uma coisa de decisão. Você precisa decidir isso. Então, eu te convido hoje, decida ser tratado e ser curado e estar suficiente naquilo que Cristo tem para você. Pessoas mal resolvidas atrapalham qualquer tipo de relacionamento. Quando nós somos sarados, nós passamos a compreender muitas coisas no outro. Nós passamos a estar ligado com Deus numa sintonia muito além daquilo que nós podemos imaginar. E quando nós somos pessoas machucadas, nós levamos, como eu disse, todas as nossas frustrações para outros relacionamentos. Então, se nós temos um amigo e somos pessoas que não têm a nossa identidade firmada, nós vamos depender daquele amigo, nós vamos depender daquilo que a pessoa pode oferecer de bom. E as pessoas, elas podem nos frustrar, elas podem decepcionar algumas das nossas ideias, porque são pessoas. Da mesma forma que nós precisamos ser saradas, as outras pessoas também precisam. Então, verifique como está todos os seus relacionamentos. Estão bem? Claro que relacionamentos são questões de convivência, são questões de acerto, de conversa. Mas eles estão bem? E será que às vezes não é nós que estamos causando esse certo desconforto dentro dos relacionamentos? Isso é uma coisa que o Senhor tem tratado muito ao meu coração também. Será que algumas atitudes minhas, algumas atitudes diárias que não estão saradas inteiramente no Senhor e não estão suficientes em Cristo, eu tenho levado esse fardo a outras pessoas? Será que as minhas atitudes de uma pessoa não tratada naquela determinada área da minha vida têm levado a outras pessoas que estão e se relacionam comigo, que estão ao meu redor, que estão na minha convivência, a serem machucadas também? Será que eu estou de fato sendo um agente do Espírito? Ou estou sendo um agente das minhas próprias frustrações? Isso é de se pensar, e eu ando pensando muito sobre isso. Qual desses tipos de pessoa você tem sido? Uma pessoa sarada ou uma pessoa machucada? Onde está firmada a sua identidade? Em quem está firmada? Aonde está firmada? Quando nós nos deparamos com os nossos traumas e as nossas feridas, nós precisamos entender que o Senhor, ele permitiu aquilo para que possamos ser canal de bênção a outras vidas que também passaram por isso. Que o Senhor, ele nos permitiu essa ferida, esse machucado, esse trauma, para que venhamos nos aproximar primeiramente de Cristo, para que possamos nos deparar com o trono de glória, que nós venhamos nos deparar com o nosso próprio erro, com a nossa própria consequência, com aquilo que nós fazemos de errado, mas inteiramente nós nos dedicarmos a um relacionamento com Ele. Nossos traumas e feridas o Senhor permitiu para que venhamos
ter um encontro com Ele, um encontro com Deus, e que esses antigos machucados, essas antigas feridas se tornem cicatrizes da ação de Deus na sua vida. E isso é, assim, de extrema importância. Uma das frases do meu novo livro é exatamente essa. Quando eu me deparei com a minha própria dor, eu me deparei com um jardim tão lindo que o Senhor construiu, porque é das nossas maiores dores que o Senhor faz surgir os mais lindos e mais belos e floridos jardins. Então, vou deixar com vocês um pouquinho com curiosidade. Onde tem estado firmada a sua identidade? Em pastor, em amigos, em relacionamentos, em amizades, em lugares? Onde está firmada a sua identidade? Ou ela está firmada em Cristo, está firmada na rocha, está firmada diante e aos pés de um Deus suficiente? Onde está firmada a sua identidade? Quando nós compreendemos essa diferença de firmeza de identidade e de clareza de identidade, nós podemos compreender e entender onde está a nossa suficiência. Se a nossa suficiência está em Cristo, se está na nossa própria mão, no nosso próprio agir, no nosso próprio conhecimento. E ainda além, nós vamos compreender se nós estamos sendo pessoas saradas ou pessoas machucadas. Jesus, ele é a videira e nós, os ramos, crescemos mediante a esse núcleo que é Jesus. Não tem como, é impossível. Eu tô aqui no meu jardim aqui de casa. Não tem como, por exemplo, essa planta aqui. O núcleo dela, que é, né, as raízes e tudo mais, ser de uma planta e os ramos serem de outras. Não dá. Se Cristo, ele é a videira e ele é a base, ele é o núcleo, condiz, né, que os ramos, nós, venhamos ser ramificações dele, nós venhamos ser continuidade da identidade que Cristo é e que venhamos ser continuidade dos nutrientes que ele tem para nós, desse núcleo. Amém? Deu para entender mais ou menos? Busque ser sarado em Cristo e suficiente nele. Porque quando nós temos a nossa suficiência colocada somente em Cristo, todo o resto se faz banal. Porque nada mais satisfaz a nossa alma senão o Cristo suficiente. E eu falo isso com um sorriso no rosto porque eu tenho aprendido muito sobre isso. A maioria das minhas madrugadas e das minhas lágrimas, quando dedicadas a Deus, a maioria, óbvio, eu sempre coloco, Senhor, vale a pena sofrer, vale a pena todo esse tempo de plantação, de lágrimas, das minhas incertezas sendo colocadas diante dos teus pés, para que eu possa compreender todos os dias um pouquinho da sua suficiência, sabe? E é maravilhoso porque quando nós temos essa vontade de sermos sarados, de sabermos a nossa identidade, de termos as nossas dúvidas, as nossas incertezas suficientes em Cristo e serem saradas em Cristo, o Senhor, ele não vai nos negar. O Senhor, ele não é um Deus que vira as costas ou, como nas outras religiões, um Deus onde nós não vamos nos relacionar com Ele. Ele deseja que nós venhamos nos relacionar cada dia mais intenso com Ele, porque Ele nos criou com esse propósito de nos relacionarmos com Ele. Então, quando o Senhor, ele nos chama e ele desperta em nosso coração para que venhamos compreender a suficiência que há em Cristo através do nosso relacionamento com Ele, nós precisamos atender esse convite, porque não há convite melhor do que estar à mesa com o Senhor. Não tem convite melhor do que estar diante dos pés do Senhor e nos depararmos com a glória e a grandeza dele e também com aquilo que nós precisamos mudar para que todos os dias venhamos ser diferentes e todos os dias venhamos ser moldados para que possamos prosseguir para o alvo, para quando o Senhor retornar, nós venhamos reinar com ele nas alturas e venhamos descansar nos braços do Pai. Outra coisa também que o Senhor tem tratado muito ao meu coração é a respeito do que nós temos sido regidos. Qual é a nossa regra de vida sendo cristãos? A Bíblia, certo? Você tem sido regido pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus, ou você tem sido regido pelas suas vontades, pelos seus achismos, pelos seus anseios, pelas suas incertezas? Qual tem sido a sua regra de vida? Pelo que você tem sido regido? Porque não dá para um cristão ser regido pelos seus traumas e pelas suas incertezas quando nós conhecemos um dia um Cristo suficiente. Não dá. É meio contraditório. Claro que isso não anula os nossos sentimentos. Nós teremos sim, passaremos por momentos de incerteza, de insegurança, mas nós temos sido regidos por aquilo, pelas verdades, pelas promessas, por aquilo que o Senhor tem nos dito, pelas visões que o Senhor tem nos entregado para caminhar, pelos caminhos que o Senhor tem nos orientado a seguir, ou
pelas nossas incertezas, pelos nossos caminhos. Eu acho que eu vou por lá pra ver o que vai dar, sabe? Não, o Senhor, ele nos dá uma direção. Vá por esse caminho que eu te abençoarei, vá por esse caminho, porque lá no final tem uma bênção especial pra você. Vá por esse caminho, porque eu preciso que você vá por esse caminho pra alcançar vidas. Sabe? Quando nós ouvimos o Senhor falar, vá por aquele determinado lugar, tome aquela decisão, faça isso, faça aquilo, é porque o Senhor, ele conhece muito além daquilo que nós podemos imaginar. O Senhor, ele vê muito na frente. O Senhor, ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas, ele está em todas as coisas, ele é todas as coisas. Ele é o grande e maravilhoso Criador dos céus e da terra, e ele tem essa vontade de nos orientar nas nossas mais pequenas até as mais grandes decisões. Então, seja um cristão que sabe o tipo de pessoa que ele tem sido, porque ele tem um relacionamento íntimo com o Senhor, ele tem um relacionamento íntimo em entender e compreender, tem um olhar sensível para entender aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem direcionado, e principalmente tem compreendido a suficiência que só há em Cristo, a suficiência que só há mediante aquilo que nós somos e aquilo que nós vivemos em Cristo. Amém? Porque quando nós entendemos a suficiência de Cristo, nós cravamos a certeza de que Cristo, ele é suficiente, todo o resto nos é acrescentado e todo o resto nos basta, porque nada mais satisfaz a nossa alma se não for o Senhor, se não for o nosso relacionamento com o Senhor, se não for aquilo que nós depositamos diante do Senhor, a nossa identidade, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, as nossas felicitações, as nossas alegrias, porque lance sobre Ele todas as vossas inseguranças, porque o Senhor, ele responde, ele cuida de nós. Então, vá, retorne ao Senhor, atenda ao chamado dele, porque Cristo é suficiente e ele anseia um relacionamento contigo, ele anseia esse se relacionar e esse confronto. Quando nós nos deparamos com a glória do Senhor, ele deseja revelar a sua glória para nós, os seus filhos, e ele deseja tratar aquilo que está insuficiente em nossos corações com a suficiência que só há nele. Amém? Então, que tipo de pessoa você tem sido?